Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Gonzalez aqui e hora de mais uma aula de geografia na nossa quarentena. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre a industrialização brasileira. O objetivo aqui vai ser falar sobre o contexto da década de 80 e também da década de 80, dar mais dois passos rumo aí à conclusão desse nosso tópico. E ao falar inicialmente da década de 80, nós temos já que discutir esse apelido pejorativo que foi colocado, que foi a chamada década perdida. Por que a década perdida? Porque foi um período, foram anos sequenciais de gravíssimas crises econômicas, de estagnação do PIB brasileiro, ainda reflexos do modelo adotado ao longo dos anos 70. O milagre econômico e a marcha forçada cobraram o seu preço, aquele modelo baseado ali numa contração de empréstimos, sem pensar no dia de amanhã, né, na alta da inflação, mesmo que paulatinamente ele veio à sua falência com o segundo choque do petróleo no ano de 1979, por conta da Revolução Iraniana. Então, só para a gente ter uma noção, o preço do barril do petróleo, que custava cerca de $4 antes da primeira crise do petróleo em 73, foi parar na casa dos 12, 13 dólares depois do primeiro choque. No segundo choque, esse valor ultrapassou a casa dos $40, ou seja, o Brasil ele sofre não só por ser um país dependente da importação de petróleo, mas sobretudo porque isso vai gerar um impacto mundial, sobretudo na questão da restrição do crédito. Então, os empréstimos que o Brasil contraía para estimular e investir na sua economia, financiando aqueles megaprojetos, aquelas obras faraônicas e tudo mais, eles vão começar a desaparecerem. Os bancos internacionais vão começar a fechar a torneira. E, ao mesmo tempo, nós pegávamos empréstimos a juros flutuantes. Então, num momento de dificuldade da economia internacional, os juros dispararam. Então, isso significou que a dívida externa brasileira também disparou. E aí? É aí que o Brasil vai ficar com fama de devedor na praça. E aquele cara que é o devedor, ninguém vai querer emprestar dinheiro, ninguém vai confiar, ninguém vai estabelecer nenhum tipo de acordo. É nesse momento que a gente inaugura a nossa década perdida. A partir da situação em que nós não vamos ter mais recursos para manter a nossa lógica de desenvolvimento industrial e também em que a nossa realidade interna vai começar a ficar extremamente defasada em relação ao contexto externo, porque o Brasil vai tentar renegociar sua dívida de várias formas, não vai conseguir pagá-la, né? Para isso, vai adotar uma medida de fechamento do seu mercado para a entrada de produtos estrangeiros. A ideia era estimular as exportações, né? Havia até um slogan: exportar é o que importa. Então, com isso, o Brasil iria querer exportar seus produtos industrializados, exportar seus produtos agrícolas, para tentar ter uma balança comercial favorável e, consequentemente, ir pagando a sua dívida. Mas isso não era o suficiente, até porque o nosso poder, né, de rentabilidade nas exportações era muito frágil, sobretudo a partir também da seguinte situação. Construímos um modelo industrial a partir do governo JK altamente dependente de tecnologia estrangeira. Então, como é que você vai fechar o país para importações se, na verdade, muitas das nossas fábricas elas dependiam dessas tecnologias estrangeiras, equipamentos, peças que vinham da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, enfim. Então, e aí, como é que faz? Né? Entramos numa sinuca de bico. Entramos num processo de sucateamento do nosso aparato produtivo. Né? O nosso ritmo de produtividade ele vai andando a passos de tartaruga e, consequentemente, o PIB brasileiro vai decaindo, até inclusive em alguns desses anos andar para trás, registrar índices negativos. Isso, por sua vez, vai impactar na
famigerada inflação, que talvez tenha sido a marca dessa década, né? O câncer brasileiro dos anos 80 e início dos anos 90 foi a inflação. Por quê? Porque a inflação é aquela relação entre oferta e demanda, entre produtos no mercado, né? A quantidade de produtos no mercado, para falar o português claro, e a quantidade de dinheiro disponível para ser gasto. Nós vamos estar vivendo uma situação em que a oferta ela não vai se expandir, pelo contrário, ela vai ficar estagnada, e, por outro lado, a demanda ela vai continuar elevada, porque o governo brasileiro concedia reajustes salariais, concedia aumentos, enfim, concedia benefícios. Vamos lembrar que nós estamos vivendo uma situação em que o Estado ele só aumentou de tamanho, só ampliou sua participação na economia, isso já desde os anos 70, né, com uma política de estatizações para evitar a falência de empresas privadas, com uma política forçada de manter aquele crescimento, aquele consumo durante os últimos anos da década de 70. Enfim, então o governo estava pesado, ele estava cheio de programa para pagar, ele estava cheio de atividades para serem geridas. E a gente sabe que o Estado ele não tem competência, muitas vezes, para gerir determinados setores, ainda mais no momento de crise. Então muitas das empresas foram ficando literalmente sucateadas, foram falindo. E isso vai reduzir a oferta de produtos no mercado. Então a inflação vai disparar, ou seja, produtos em menos quantidade vão passar a valer mais. E, consequentemente, para ter acesso a esses produtos, você tem que ter reajuste salarial. E aí, para aumentar o valor dos produtos e restringir o acesso de toda a população, você tem que alavancar o valor do produto. E, por sua vez, novos reajustes são feitos. Então, a moeda ia tendo o seu valor corroído mensalmente, semanalmente, diariamente, numa velocidade cada vez maior. Então essa é a marca dos anos 80 no Brasil. No contexto político, o que estava acontecendo? Para fazer aí um rápido parênteses. Nós estávamos vivendo o final do período militar, né? Nos anos 70, o milagre ele serviu como uma base, né, uma justificativa para todas as coisas complicadas que ocorreram no Brasil naquele momento. Então, perseguições políticas, prisões arbitrárias, mortes, desaparecimentos, tudo isso ficou meio que jogado para baixo dos panos, porque a grande mídia, a população classe média alta estava se sentindo satisfeita com aquela época de otimismo. Já nos anos 80, quando a coisa muda de figura, as manifestações vão começar a ocorrer, a perda de prestígio dessa classe política, sobretudo militar, vai acontecer, e com isso os militares vão iniciando um processo de abertura segura, lenta e gradual. Ou seja, quando eles viram que a coisa era mais complicada do que parecia, começaram a jogar o poder nas mãos dos civis. Então, em 85 acaba a ditadura militar, e aí a gente tem o início da redemocratização, ainda com uma eleição indireta, né? Que elegeu o Tancredo Neves, o colegiado político elege Tancredo Neves, que morre antes de assumir, né? Que foi mais um fator complicado. Quem acabou assumindo a presidência foi José Sarney, seu vice, que era muito ligado, inclusive, aos militares e não tinha tanto prestígio da população. Então, coube a José Sarney, uma figura não tão benquista assim, pela população, sequer tão conhecida assim, tirando a galera lá do Nordeste, a pegar esse pepino, segurar esse rojão na mão, que era melhorar a situação do Brasil, saldar a nossa dívida externa, modernizar o nosso aparato industrial e, sobretudo, acabar com a inflação. Deu certo? Com certeza não. O governo Sarney ele vai ser marcado por uma série de planos com o objetivo de conter essa crise e, sobretudo, conter a inflação. Esses planos se comprovaram ineficazes ou a médio ou a curto prazo. Então a gente tem ali entre 86 e 92 vários planos que se seguiram e que inclusive alguns deles mudaram a moeda brasileira. A gente teve em pouco tempo várias moedas diferentes, a gente saiu do cruzeiro para o cruzado,
Depois teve o Cruzado Novo, Cruzeiro Real, até chegar no Real. Né? Teve a ORV ali, que foi uma moeda teórica, não foi prática, mas enfim. Então foram várias moedas em pouco tempo. Isso desgastava muito a população, isso criava um temor populacional. Né? Por quê? Porque esses planos eles não cortavam mal pela raiz. A ideia desses planos era congelar preços e congelar salários, né? Para tentar conter a inflação de forma superficial. Ah, como assim? Ao congelar preço e salário, você tentava criar ali uma relação entre oferta e demanda igualitária. Então, o governo ele elaborava salários médios para cada categoria e também divulgava o preço dos produtos básicos nos jornais. Inclusive, ficou famosa na época as fiscais do Sarney. Vocês estudam muito isso em história, que eram pessoas, donos de casa que iam até os mercados para conferir se o preço praticado no mercado ele era o mesmo que o governo tinha tabelado lá no jornal. Caso isso não ocorresse, aquele estabelecimento era denunciado, ia ser multado ou até mesmo fecharia as portas. Enfim, só que essa medida, por mais que tenha criado uma nova moeda, tirado todos os zeros da moeda anterior, enfim, começasse, né, de novo, isso não surtiu efeito a longo prazo porque você não vai no cerne do problema. Né? Você vai dar uma dosezinha ali para acabar com a febre momentânea, mas você não está querendo saber qual é a doença de fato. Então, isso não contava, por exemplo, com o custo de produção. Então, muitas vezes, o cara que era o dono da fábrica, o dono da fazenda, ele gastava mais para fazer o produto do que o governo tinha tabelado. Então, cadê o lucro dele? Ele vai produzir para ter prejuízo? Complicado. Ou mesmo o dono da fábrica, ou melhor, o dono da loja, do estabelecimento, do mercado, que tinha prejuízo ao vender por aquele valor, sabendo que aquele preço seria corrigido numa velocidade cada vez maior. Então você tinha correções de salários e preços. Né? E essas correções foram acontecendo em ritmo bastante acelerado. As correções eram semestrais, depois passaram a ser trimestrais, mensais, quinzenais. Então as pessoas às vezes recebiam salário na semana. Era uma loucura. Porque você tinha ali, o cara recebia a grana e já corria para o mercado, já corria para o shopping para comprar o que dava. Porque sabia que haveria uma correção. Então, ao mesmo tempo que você já tinha uma expectativa, que pior do que a inflação é a expectativa para a inflação. É o cara saber que o dinheiro dele vai perder valor e ele já correr para gastar logo. E ao mesmo tempo que o consumidor quer comprar logo, o industrial, né, o dono da loja e tal, o empresário, ele não quer vender logo. Porque ele sabe, se ele botar todos os produtos na prateleira, esses produtos vão ser vendidos por um valor inferior. Se ele esperar para colocar esse produto mais tarde, ele vai vender por um valor maior. Então existia a cobrança do ágio, né, que era o mercado paralelo, para você comprar um produto que na teoria podia ter acabado, mas você conseguia no mercado paralelo. Então tu ia lá no mercado, a prateleira estava vazia, mas você conseguia no mercado paralelo com uma cobrança extra. Enfim, uma loucura. Os anos 80 e o início dos anos 90, eles são marcados por essa histeria da população brasileira de não saber quanto que a sua moeda valia, de não ter muita segurança nas suas próprias ações. Enfim, e você pode perguntar para qualquer um mais velho, eu não cheguei a viver nesse período, eu sou dos anos 90, sou da época seguinte aí, mas as pessoas aí na casa dos 30 e tantos, 40 anos lembram disso aí com não muita afetividade, né? Lembram com um certo desgosto. Aí vem os anos 90, né? Nós entramos numa nova fase. O Brasil endividado, a crise, a inflação que não acabava. Qual seria a solução para acabar finalmente com essa situação? A solução, na verdade, ela veio de fora para dentro. Foi uma solução internacional, porque o Brasil não era o único país que estava passando por isso. Foi uma solução elaborada pelos principais centros econômicos capitalistas da época, os Estados Unidos e a Inglaterra, que numa reunião realizada em Washington, no ano de 1989, vão elaborar uma cartilha, como se fosse uma bíblia do novo capitalismo, do chamado neoliberalismo. Por isso ficou famosa a expressão consenso de Washington. Essa reunião, em 89, ela elaborou os pilares, para aqueles países
que de fato quisessem demonstrar vontade para sair daquela crise. Então, quais seriam esses pilares? Como abandonar aquela situação de crise? Como deixar de lado essa dívida? O Brasil chegou a declarar moratória, ou seja, chegou a declarar calote ao FMI. Bom, a solução seria o governo reduzir sua participação na economia. O governo se livrar de custos e enxugar seus encargos e se tornar mais leve, cuidando apenas de elementos fundamentais, das bases da economia, ou melhor, dando os alicerces para que o capital privado pudesse circular de forma mais atrativa, de forma mais eficiente, cuidando da sociedade, enfim. Então o governo brasileiro, ele tinha no final dos anos 80 ali hotéis, ele tinha pontos turísticos, você tinha empresa para tudo. Tudo, imagina, um hotel brasileiro, do governo brasileiro, você ir num hotel e aí o governo tem que cuidar se a cama tá bem feita, se o pé da cama não está quebrado, se o colchão é confortável, se a televisão tá ligada. Imagina só, o governo não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então a ideia era aderir ao Estado mínimo, né? Diminuir os custos. E para diminuir os custos, qual era a principal solução? As privatizações. Né? Então, privatizar era a palavra da ordem do momento. Então, várias empresas nacionais começaram a ser vendidas. Por quê? Porque além de se livrar de custo e ganhar um dinheirinho com a venda dessas empresas para pagar a dívida, você sinalizaria que o país estava vivendo um novo momento. Você novamente abriria as nossas fronteiras para investimentos estrangeiros, para modernizar nosso aparato extremamente envelhecido. Então as empresas privadas, na teoria, são mais competitivas, elas não precisam se ligar muito em questões sociais, elas têm comprometimento com o lucro, com a modernização, enfim, com o oferecimento de um bom serviço. Então a gente vai ter uma série de privatizações, né? Só para falar aqui por alto, para não me estender muito, a CSN, né, foi privatizada, várias empresas que a gente estudou em momentos anteriores, CSN, Siderúrgica Nacional, né, oh meu Deus, esqueci agora, o setor de telecomunicações, praticamente todo foi privatizado, né? O setor de transporte, em grande parte, foi privatizado, né? de aviação, o setor de transportes terrestres, etc. Bancos, grandes bancos regionais foram privatizados, o Banerj aqui no Rio, o Banespa em São Paulo, enfim, como eu falei, telecomunicações, as linhas telefônicas, serviços de TV por assinatura, tudo isso passou a ser gerido pelo Estado, ou melhor, pelas empresas privadas, deixou de ser gerido pelo Estado. Perdão da confusão mental. No lugar das empresas estatais, o governo ele queria o quê? Ele queria agências reguladoras. O que são as agências reguladoras? A ANAC, a NTT, a Anatel, tem tanto, meu Deus, a ANEEL. O que é a ANAC? Agência Nacional de Aviação Civil. A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O setor de eletricidade também, de energia, foi privatizado. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A ideia é que o governo criasse essas agências para fiscalizar o trabalho das empresas privadas. Então, hoje, você quer uma linha de telefone, que nos anos 90 era complicadíssimo você ter, demorava meses, era caríssimo para se comprar, era uma tecnologia ainda nova. Hoje você quer ter um telefone celular, você assina aí com a Claro, com a TIM, com a Vivo, enfim, é uma coisa rápida. Né? E se por acaso você se sentir lesado pelo serviço dessa operadora, você entra com uma representação no PROCON, que vai remeter à Anatel, que é a agência que vai regular as tarifas mínimas, os pré-requisitos básicos. Assim vai ser com as rodovias que vão ser privatizadas e pedagiadas, com a NTT, enfim, com as companhias de energia elétrica, etc, etc, etc. Tá? Enfim, então foi um simbolismo de que
o Brasil estava comprometido com essa inserção no mercado internacional, nos 90, né? Criação, fim da Guerra Fria, criação de blocos econômicos, enfim, a ideia do neoliberalismo é essa, de uma circulação mais veloz de dinheiro, né? De uma integração maior dos países com seus pares a nível internacional. Então essa é a base. Tá? Ok. Outra coisa, para modernizar e recuperar o tempo perdido dos anos 80, a ideia era aumentar a taxa de juros para estimular a entrada de capital especulativo no país, né, capital disponível para realização de empréstimos, internamente falando, né, e estimular as importações, ou seja, o contrário dos anos 80. Agora a ideia era trazer produtos estrangeiros. Então, anos 90, eu já posso falar por conhecimento de causa, porque eu já era moleque nessa época. Anos 90 você vai ter a entrada maciça de produtos de consumo duráveis, não duráveis, para a população classe média alta, sobretudo, né? Você vai ter videogame pra caramba entrando, criançada adorava, como eu. Você vai ter máquina filmadora, você vai ter máquina fotográfica, você vai ter televisores, enfim, aos montes, e por aí vai. Vários aparelhos de consumo, sobretudo da Ásia, Japão, China, começaram a vender aos montes. As lojas de 1,99 vão ser febre. As marcas japonesas nessa época aí vão ser sinônimo de prestígio aqui no Brasil, né? As marcas de a Sony, a Sempre Toshiba, a Sharp, algumas delas nem existem mais, mas enfim. Então, com isso a gente de fato deu um novo fôlego à nossa realidade econômica. O Brasil voltou a respirar aliviado nesse aspecto. Tá, mas e a inflação nessa coisa toda? O Brasil foi pagando a dívida, tal, foi melhorando a sua condição, né? Não saldou a dívida só vai ser saldada nos anos 2000, no governo Lula, mas melhorou, estabilizou, né? Agora, no plano político, depois que acabou o governo Sarney, né, em 90, a gente tem a primeira eleição direta, no qual nós colocaremos no poder Fernando Collor de Mello, que vai fazer mais um plano governamental para conter a inflação, já aderindo a essa lógica neoliberal, mas ele vai ter uma ideia que não vai pegar muito bem, né, com a população. Além de congelar preço e salário, que já era uma coisa que não tinha sido comprovada que não deu certo, ele vai resolver confiscar o dinheiro das pessoas, da população que tinha conta bancária, né, que tinha poupança, conta poupança, com valor acima de R$800, equivalente a hoje, né, na moeda da época. Então, quem tinha ali seu dinheirinho guardado para fazer comprar um negócio mais à frente, fazer uma viagem e tal, o presidente foi lá e pegou essa grana. Olha que doideira, né? Qual era a justificativa dele ao pegar esse dinheiro? Ele ia tomar para sempre? Não, a ideia era devolver em parcelas ao longo de 18 meses. Mas a ideia era conter a inflação, cortando o consumo. Se você queria tirar dinheiro da praça para as pessoas não comprarem de forma demasiada e veloz, vamos tirar o dinheiro da população e devolver pingadinho ao longo de 1 ano e meio, corrigindo pela inflação. Isso, óbvio, pegou muito mal, né? O prestígio que ele teve ao longo das eleições foi por água abaixo. Ele começou a sofrer muita pressão e vários escândalos de corrupção começaram a cercar pessoas próximas ao Fernando Collor, inclusive familiares envolvidos ali com acesso a essa grana confiscada da população. A população ficou insatisfeita porque a devolução não foi feita corrigida pela inflação de forma correta, então muita gente acabou perdendo dinheiro na prática. Enfim, Fernando Collor sofreu impeachment. Ele, na verdade, renunciou antes do impeachment, mas ele sofreu impeachment de qualquer jeito. E em 92 já assume seu vice, né, o Itamar Franco, que é o cara que vai reunir a equipe econômica liderada pelo Fernando Henrique Cardoso, que vai elaborar o plano real, então que vai elaborar o plano que deu certo, né? Esse plano mais moderno aí, né, de criar uma moeda nova, sem congelar nada, criando ali a URV, uma unidade de medida de valor referencial, para que as pessoas se acostumassem com os valores da nova moeda, para que as pessoas... Foi uma reeducação do povo brasileiro, foi um programa muito bem feito de
tirar da cabeça da população aquele temor da inflação. Né? E isso foi dando certo. O real ele vai entrar de forma segura, né? Vai começar a circular de forma segura. Inicialmente vai fazer uma paridade com o dólar, né? Um real vai valer $1 até ali, mais ou menos até 96. Você vai ter a paridade cambial que vai favorecer as importações. Né? Imagina hoje um real valer $1. Né? Se eu comprar aí um PlayStation 5 a R$500, né, pessoal? Bons tempos esses, né? Mas enfim, isso, claro, dura um tempo, né? Ao longo do governo FHC a gente vai passar por outros momentos de crise, mas de uma maneira geral a coisa fica estabilizada nesse sentido. O grande mérito, até hoje, a galera do PSDB, o pessoal da direita clássica brasileira, tem muita saudade do Fernando Henrique por conta disso. Foi só maravilha, o governo dele foi perfeito? Claro que não, né? Nem o governo foi perfeito. Né? Por exemplo, a gente vai ter uma série de falência de empresas nacionais, porque foi tanto dinheiro estrangeiro, foi tanta empresa internacional que entrou, que isso acabou provocando a desintegração dessas empresas que vinham se arrastando ao longo dos anos 80 e não aguentaram a concorrência. Isso acabou aumentando o desemprego, o chamado desemprego estrutural, substituição de mão de obra humana por máquina. Então o desemprego foi atingindo índices cada vez maiores nessa década. Então, se por um lado o Fernando Henrique tem um mérito, né, de ter participado, porque depois dele ser ministro da Economia, ele se elegeu, né, à presidência e ganhou com facilidade, porque ele estava com uma moral muito grande por causa do Plano Real. Mas o Fernando Henrique ele teve o lado negativo, que foi de não conseguir resolver as demandas da população mais pobre, sobretudo. Aquela população, né, classe média baixa, que estava desempregada, que vivia na informalidade, né, a violência aumentando, etc, etc. E uma outra coisa importante, que é muito cobrada em prova para vocês, foi a desconcentração industrial do país. Com a Constituição de 88 e com essa lógica neoliberal, a gente vai ter uma flexibilização fiscal tarifária, né? Então, estados e municípios vão passar a poder fazer uma legislação tributária própria. Cada um deles vai manejar ali os seus impostos de forma autônoma. Isso por si só vai criar o quê? Vai criar a chamada guerra fiscal. Os municípios e estados vão começar a disputar para onde os novos investimentos, sobretudo de multinacionais, seriam feitos. Então é a partir daí que a gente começa a ter um espalhamento da indústria pelo Brasil. Né? Aquela realidade que já acontecia no mundo todo, começa a acontecer também no Brasil. Então a gente vai ter um impulso de industrialização no interior de São Paulo, no interior do Rio, né, no Centro-Oeste, no Nordeste também, e isso muda um pouco a característica espacial da atividade industrial brasileira. Isso é muito importante para a prova. Ok, galera? Então, esse foi um resumão aí dessas duas fases. Por hoje é só, qualquer coisa é só procurar. Um abraço.